Nosso tema hoje é muito relevante e atual. Nós vamos conversar sobre as evidências científicas em homeopatia. Estaremos abordando a questão da impropriedade da hipótese de que o remédio homeopático atua só baseado na lei dos semelhantes. Também comentar a respeito da supervalorização da diluição, que é inconveniente. E, por fim, o efeito do medicamento estaria vinculado à energia vital. Todas essas hipóteses são questionáveis e nós vamos debulhar um pouco mais esses aspectos à medida em que abordarmos o que é considerado evidência científica da homeopatia. Quando comecei a trabalhar com homeopatia em 1980, existia uma série de nulidades. A principal delas é que o medicamento homeopático não poderia ser usado simultaneamente ao medicamento químico, e isso gerava uma insegurança muito grande do homeopata para os pacientes, e isso foi desaparecendo à medida em que as pessoas espontaneamente misturavam os medicamentos e o efeito era possível de ser distinguido, o que era de um, o que era do outro. Além disso, tinha uma série de fragilidades do medicamento, que ele não podia ser ingerido próximo da refeição, que o frasco de remédio tinha que ser guardado num local protegido das radiações domésticas, especialmente da televisão. Parece que existia uma tradição no meio homeopático da gente minimizar o poder do remédio homeopático, sempre colocando seu lado frágil, que tinha que ser protegido, e tudo isso, de alguma forma, hoje eu digo que foram mutilações que o meio homeopático impôs ao medicamento e que vão desaparecendo com o tempo. A primeira das evidências científicas que eu quero discutir, e eu vou abordar três com vocês, a questão do efeito rebote, dos efeitos adversos e das agravações, e finalmente o tratamento de doenças comparando com a terapêutica química. O primeiro deles é a respeito do efeito rebote. Ela segue uma linhagem de que o medicamento homeopático estaria explicado pela lei dos semelhantes. No livro Homeopatia e Saúde, do Reducionismo ao Sistêmico, eu abordo esse tema de uma forma exaustiva no capítulo A Terapêutica. Eu vou exemplificar de uma forma mais prática. Sulfo pode ser usado para um sujeito egoísta e para um outro esbanjador. Pulsatila para uma pessoa dócil, condescendente e altruísta, ainda que de uma forma imatura, mas também para a paciente que é egoísta, avara e ciumenta. Nós temos ainda Ipeca, que tem desdém, ele rejeita muitas coisas, ele tem náusea como um dos efeitos mais importantes, mas também está cheio de desejos e até de desejos inexprimíveis. Essa dualidade está estampada na matéria médica de uma forma muito frequente, reiterada na maioria dos medicamentos que têm um pouco mais efeitos obtidos através do processo experimental. Continuar nessa vertente de tentar explicar a lei dos semelhantes como fundamento do remédio homeopático é prosseguir dando tiro no pé. Porque o efeito do remédio homeopático ele é abrangente. O que importa é isso, é o conjunto dos efeitos e a seleção dos efeitos mais peculiares que formam um tema para a aplicação na clínica. E, ao mesmo tempo, colher toda a história do paciente e ser capaz de selecionar aqueles mais interessantes, mais peculiares, que também formam o conjunto de identificação do paciente. E essas coisas têm uma relação de identidade, de paridade de um conjunto da matéria médica com o conjunto do paciente. É claro que a manifestação na clínica vai variar muito, porque são dois polos. Um polo dos efeitos afirmativos, outro dos efeitos negativos, e essa margem é muito grande, a mistura dos efeitos, a variação disso é muito grande. É por isso que nós podemos dizer que o medicamento é individualizado, mas a manifestação dele na clínica é muito variada.
Por isso, um medicamento só, ele serve para muitas pessoas, em função dessa multiplicidade de indivíduos que, no fundo, vivenciam o mesmo tema. Por isso que o efeito na febre, por exemplo, de um medicamento químico como paracetamol, como dipirona e etc., atua porque ele tem esse potencial de promover hipotermia. Não é porque ele é contra a febre, é porque ele tem esse efeito hipotérmico que todos eles manifestam na literatura como efeito adverso ou efeito colateral. Então, o organismo se apropria desse efeito e promove uma hipotermia, já que ele está carecendo desse efeito, porque ele está com febre. Então, ele é ávido por uma substância que tenha esse efeito em potencial. É assim que, aparentemente, todos os efeitos terapêuticos funcionam, porque a substância tem aquela propriedade em si mesma e quando o organismo está precisando, o efeito é quase que automático, pelo menos no nível orgânico. Segundo que eu quero comentar é a respeito da hipótese que os efeitos adversos e as agravações com o uso do medicamento homeopático mostram que ele não é uma suspensão inócua, porque ele promove efeitos. Isso mostra que ali dentro tem alguma coisa que intervém. Entretanto, a iniciativa de tirar da investigação os preparados fitoterápicos ou os medicamentos nos quais não houve a diluição e a sucção, que em resumo é a dinamização, mostra o viés de se priorizar a diluição e não a substância. Porque todos esses preparados têm a substância e é ela que interessa e não a diluição. O medicamento fitoterápico ou o preparado em doses ponderais provoca efeitos, esses efeitos, o Hahnemann fez isso. Ele fazia experimentação e depois agregava às informações da literatura que a substância havia provocado casos de intoxicação, de óbito, ele juntava essas informações. É preciso, no fundo, resgatar que o que importa é a substância e não a diluição. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com medicamentos na escala decimal e tenho obtido os mesmos resultados de quando eu usava dose única de LM, dose única de fluxo contínuo em altas dinamizações. O que eu tenho feito é escala decimal, na mais baixa possível, que tiver disponível e que for recomendado pela farmacopeia, eu emprego em doses diárias, 1 a 2 vezes durante 20 a 30 dias. Então isso transforma a diluição numa possibilidade, num recurso a mais, mas eu não dependo de diluição para a minha prática e nem para entender ou explicar o que é homeopatia. Me tira desse lugar desconfortável de ter que explicar por que um medicamento, numa diluição altíssima, sem mais nenhuma molécula da substância original, faz efeito terapêutico. Não é mais uma necessidade da homeopatia.